O reino de Deus que veio a esta terra. Lucas 9, 57, 62. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu, ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás é apto para o reino de Deus. Que tipo de lugar é o reino que está acima da terra? No culto desta manhã eu preguei para vocês no tema: devemos continuar vivendo com o propósito de salvar almas. Amados irmãos, se verdadeiramente vivermos para salvar almas, Deus então cuidará de todo o resto para nós. Por isso, acima de todas as coisas, eu estou certo que primeiro devemos fazer a obra de Deus para salvar almas pelo mundo todo. Eu creio que devemos colocar este propósito em nosso coração. Eu li agora com vocês o texto bíblico que está no Evangelho de Lucas capítulo 9. Nos versículos 59 e 60 está escrito: A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Antes desta passagem, quando alguém disse a Jesus: Eu te seguirei, o Senhor disse: O Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então o Senhor foi até outro homem e disse para segui-lo. No que ele respondeu: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. O que Jesus disse depois de ouvir isso? Ele disse: Deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. E outra pessoa disse a Jesus que também o seguiria, dizendo-lhe: Deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus disse a ele: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás é apto para o reino de Deus. Amados irmãos, qual o verdadeiro significado deste texto para vocês? É que aqueles que querem seguir o Senhor devem se esforçar para pregar o reino de Deus acima de todas as coisas. Eu quero analisar o reino de Deus com você. Aqui o Senhor nos diz que devemos pregar o reino de Deus. Mas para formar um reino sólido, ele primeiro tem que ter um rei. E também tem que haver pessoas nele. Somente assim um reino pode ser devidamente formado. Então quem é este Jesus Cristo em quem cremos? Jesus é o nosso Salvador que nos salvou do pecado. E ele é o nosso juiz. No livro de Apocalipse capítulo 20, versículo 11, existe alguém sentado em um grande trono branco para julgar, e este não é outro senão Jesus Cristo. Jesus, que nos salvou por seu batismo e por seu sangue na cruz, virá como aquele que julgará no último dia deste mundo, se assentará no trono e julgará todas as nações. Precisamos reconhecer que não há outro além de Jesus, que é o Rei do reino de Deus. Somente quando reconhecermos devidamente e crermos em Jesus é que o reino de Deus se estabelecerá, pois ele se tornou nosso Rei, nosso Salvador e Juiz. Jesus Cristo, que é Deus, também é nosso Rei. E a Bíblia nos diz que este Jesus Cristo também é o Juiz e o Criador. No livro de Gênesis, o Criador criou os céus e a terra, mas quem é este Criador dos céus e da terra? Ele não é outro senão Jesus Cristo, que nos salvou. Amados irmãos, na verdade conhecemos o Senhor apenas como o Salvador que nos salvou. Mas ele nos mandou pregar o reino de Deus. Devemos entender exatamente o que esta palavra quer dizer. O que é o reino de Deus?
Quem é Jesus Cristo? Que tipo de obra Jesus Cristo fez por nós? Quem é o Mestre do Reino de Deus? O Rei do Reino de Deus é simplesmente nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Criador. Devemos crer de coração que Jesus Cristo é o Deus Criador. Não devemos apenas crer nele como Salvador, pelo contrário, o que estou dizendo é que devemos crer que ele é o Criador que nos criou. Isso mesmo. Ele é onipotente. Nosso Senhor é o Deus onipotente que acalma até o mar revolto. Ele é o juiz. Este Deus onipotente disse a todos que desejam segui-lo para pregar o reino de Deus. Isso quer dizer que ele quer que eles preguem o seu reino. Mas por que você acha que o Senhor disse para pregarmos o reino de Deus? Na verdade, este mundo já foi tomado uma vez por Satanás. Deus confiou este mundo que criou a Adão e Eva, mas ele foi tomado deles quando eles foram tentados por Satanás. Quando isso aconteceu, nosso Senhor veio a esta terra em forma humana e recuperou seu reino de volta. Portanto, ele está pedindo aos que o seguem para pregar este reino de Deus para que o mundo nunca mais seja tomado por Satanás. Amados irmãos, o Senhor realmente quer que preguemos seu reino. O Senhor, que é o Rei deste mundo, veio a esta terra e aniquilou completamente todos os pecados que existiam por causa de Satanás. Ele destruiu totalmente os poderes de Satanás. Assim, ao recuperar este reino, ele o deu a nós. Ele o deu a todo o povo de Deus. E mais uma vez ele se tornou o Rei deste mundo. Amados irmãos, é por causa disso que o Senhor disse a seu povo para pregar seu reino. Eu sei que guardaremos no nosso coração esta palavra que nós diz para pregarmos o reino de Deus. Que ordenança Deus deu àqueles que nasceram de novo? O Senhor nos disse: vide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ó Mateus 28, 2:19-20. E isso significa claramente que Ele quer que preguemos o reino de Deus. Jesus Cristo é o Rei desta terra. Jesus é Deus, o Criador e o Juiz. Este Jesus foi aquele que apagou todos os nossos pecados e todos os pecados do mundo também. Nós temos que ser aqueles que pregam esta verdade. Pregar o reino de Deus é exatamente isso. Ainda existem muitas pessoas neste mundo sendo enganadas por Satanás. Portanto, devemos pregar o reino de Deus para elas. E fazendo isso, estas pessoas receberão a libertação do pecado, pois conhecerão realmente a Deus, e também adorarão e confiarão na sua graça. E é isso que nosso Senhor está nos dizendo hoje, e também que o reinado de Satanás acabou. O verdadeiro Senhor de todos é Jesus Cristo. Queridos irmãos, quem é seu mestre, e não somente seu, mas de todas as pessoas deste mundo? E também quem é o Senhor Criador deste mundo? Quem é o juiz? Nenhum outro senão Jesus Cristo. Você crê nesta verdade? Somente quando conhecemos bem e cremos em Deus é que nos tornamos seu povo. E quando temos esta fé, nos tornamos pessoas de fé que servem ao Rei e pregam seu reino para que um dia estejam diante do seu trono. Nosso Senhor tomou de volta este mundo, o qual foi tomado por Satanás por causa do pecado. Este Jesus agora quer ser adorado por seu povo como o Rei deste mundo. Ele quer ser servido e adorado. Ele quer que sejamos gratos a Ele. Amados irmãos, devemos gravar bem em nosso coração esta palavra que o Senhor nos diz hoje. Devemos adorar verdadeiramente o Senhor. Como adoramos o Senhor? Os nascidos de novo têm que ter um coração que adora o Senhor. Se não tivermos um coração que adora a Deus ou simplesmente ficarmos satisfeitos por termos recebido a salvação, nós acabaremos nos rebelando e nos afastando de Deus. Quem é Jesus? O Senhor é nosso Rei, nosso Juiz, nosso Salvador e o Criador de todas as coisas.
Devemos realmente entender que Jesus é o Rei do Reino de Deus e que nós somos o seu povo. E depois de entendermos bem isso, devemos pregar o Reino de Deus. O que estou dizendo é que, fazendo apenas isso, poderemos pregar seguramente às pessoas que o Jesus Cristo destruiu os poderes de Satanás. Ele apagou o pecado de todo o mundo, e assim pregaremos o Evangelho do Reino de Deus. Nosso Senhor é aquele que redime os pecados de todo ser humano. Já que é o Salvador deste mundo, nosso Senhor apagou todos os pecados das pessoas, pois não existe uma só pessoa no mundo que não consegue parar de pecar. No entanto, Satanás ainda mente para elas para impedi-las de adorar a Deus, dizendo assim: Jesus Cristo não apagou todos os pecados. Ele apagou somente o pecado original, mas o pecado pessoal permanece intacto em seu coração. Foi por isso que o nosso Deus disse aos que o seguem para pregar o reino de Deus. Então ele disse: e ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás é apto para o reino de Deus. Amados irmãos, devemos pregar o reino de Deus segundo a palavra do Senhor. Mas o que devemos pregar? Devemos pregar com ousadia que Jesus Cristo apagou todos os pecados do mundo. Quando pregarmos o reino de Deus exatamente assim, o poder onipotente de Jesus Cristo se revelará. Pessoas aprisionadas pelo engano de Satanás serão libertas, e como povo de Deus, eles conhecerão a Jesus Cristo, o adorarão e louvarão a Deus. Isso mesmo. Então, a obra que nós devemos fazer não é outra senão a obra de pregar o reino de Deus. E para fazermos isso, devemos primeiro entender que somos seu povo. E também saber que Ele é o nosso Rei, o Juiz, o Criador e o Soberano. Devemos compreender claramente que Ele não é como nós, ao contrário, Ele é o que deve ser adorado e também é o Todo-Poderoso que apagou todos os nossos pecados. O que mais precisamos para pregar o reino de Deus? Devemos saber como Jesus, que é Deus, apagou totalmente todos os nossos pecados. Só assim poderemos testificar fielmente o ministério da salvação de Jesus para as pessoas deste mundo. Amados irmãos, em que devemos nos esforçar a cada dia de nossa vida? Se nós somos cristãos nascidos de novo, então acima de todas as coisas devemos colocar nossos esforços na obra da pregação do reino de Deus. E não somente para as pessoas que estão próximas a nós, pois em toda parte do mundo há muitas outras aprisionadas pelo pecado por terem sido enganadas por Satanás. Já que é assim, o que devemos pregar para estas pessoas? Devemos pregar o reino de Deus. Devemos pregar para elas que Jesus Cristo é o Rei deste mundo e que Ele apagou todos os seus pecados. Hoje, por causa de Satanás, muitos agem como escravos do pecado, mas devemos pregar para eles que seus pecados já foram totalmente apagados por Jesus Cristo. Isso mesmo. Devemos libertá-los dizendo: Jesus Cristo apagou todos os seus pecados porque Ele te ama. E por isso o reino de Deus é chegado em seu coração. Amados irmãos, você e eu devemos pregar por todo o mundo que o reino de Deus veio mais uma vez a esta terra. A pregação do Evangelho é a grande comissão dada a nós por Jesus Cristo, mas isso também é pregar o reino de Deus. Isso não significa que vamos fazer com que este mundo creia em Jesus Cristo pelo nosso próprio esforço. Este é o lema de alguns cristãos legalistas que creem que o reino de Deus ainda não veio a esta terra. Eles dizem que devem servir ao mundo e sacrificar a si mesmos para construir o reino de Deus que ainda está por vir. No entanto, o tempo de Jesus Cristo já é chegado. Isso mesmo. O reino de Deus já chegou a este mundo. Eu não estou dizendo que devemos prepará-lo no futuro, mas que o reino de Deus já chegou a esta terra. Nós que cremos nisso devemos pregar para aqueles que ainda não conhecem o reino de Deus. Esta é exatamente a nossa missão.
Já que vivemos nesta terra, devemos adorar a Deus, servi-lo, cantar louvores de adoração a Deus, e também testemunhar a todos neste mundo que seu reino já chegou aqui através de Jesus Cristo. É isso que significa pregar o reino de Deus. Você está pregando o reino de Deus? Se o Senhor disse que devemos pregar o Evangelho, então precisamos entender que devemos apenas pregar o Evangelho. Então, nosso Senhor nos mandou pregar o reino de Deus. Ele disse isso claramente. Ele disse: Eu apaguei os pecados de todos nesta terra, e o reino de Deus já veio até vocês. Por que você continua então vivendo preso ao pecado e ainda não conhece a Deus? Nós não adoramos a Deus em vão. Ele é o Salvador que apagou todos os nossos pecados e o Deus de amor, bem como o juiz também. Ele também é justo, e é de fato o Deus da verdade. Devemos dizer às pessoas do mundo que Ele apagou totalmente todos os nossos pecados ao vir a esta terra, tal como prometeu que faria. Devemos fazer com que todos saibam que o reino de Deus já chegou. E não devemos parar de pregar para que todos conheçam o reino de Deus. Primeiro devemos crer que o reino de Deus já veio, e depois testificar fielmente isso às pessoas. O reinado de Satanás já chegou ao fim. O reino de Deus já veio a esta terra, e Jesus Cristo é o Rei, o Criador, o Juiz, e aquele que nos governará. Nós somos o seu povo. E também toda a humanidade é seu povo, e estes são aqueles que o servirão. Assim, quando anunciarmos e testemunharmos que o reino de Deus chegou, Satanás não poderá mais enganar as pessoas deste mundo. Amados irmãos, quem enganou as pessoas? Foi Satanás. E até hoje Satanás entra no seu coração e as engana como se fosse um rei e seu reino ainda estivesse nesta terra. Satanás está no coração dos pecadores assim como alguns demônios que trazem maldição e os oprime se eles não fazem a sua vontade. Então, devemos dizer a estas pessoas que o reinado de Satanás já chegou ao fim. Precisamos pôr esta verdade no coração delas. Devemos pregar que o reino de Deus chegou aos que foram seduzidos por Satanás. Quando fizermos isso, Satanás não poderá mais enganar as pessoas. Amados irmãos, nosso Senhor está nos dizendo: o reino de Deus é chegado. Preguem o meu reino. Lutem contra Satanás. No passado, os japoneses ocuparam quase todos os países do leste da Ásia. A Coreia também estava nas suas mãos, mas logo após os Estados Unidos lançaram as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, o Japão se rendeu totalmente. Quando o imperador japonês anunciou a rendição, os coreanos ouviram a notícia através do rádio. O povo coreano pensou: o Japão não é mais o dono deste país. Este país foi libertado. Agora este país é nosso. O que você acha então que as pessoas sentiram naquele dia quando viram muitos cantando de alegria com a Taeguki, a bandeira nacional da Coreia, em suas mãos? Os coreanos entenderam: este país não pertence mais ao Japão. Ele é nosso agora, ou seja, eles realmente acreditaram de todo o coração que dali por diante os invasores japoneses não teriam mais poder algum na Coreia. Amados irmãos, a pregação do reino de Deus é igual a isso. Ainda há muitos neste mundo que são atormentados e guiados por Satanás. Então devemos dizer a estas pessoas a verdade: vocês têm sido enganadas por Satanás. Não deem mais ouvidos ao que ele está dizendo. Jesus Cristo veio a esta terra, e ele já tomou de volta este mundo fazendo dele seu reino novamente. Ao apagar todos os nossos pecados, ele acabou com todas as maldições dos que estavam escravizados por Satanás. Jesus Cristo tomou o reino de Satanás e mais uma vez o tornou o reino de Deus. Portanto, vocês devem crer agora em Jesus Cristo. E ao fazerem isso, vocês receberão a salvação. Vocês receberão a remissão dos pecados do seu coração, e não é apenas isso, pois toda influência de Satanás que os atormenta cessará.
Portanto, aceitem Jesus Cristo e creiam que Ele apagou todos os seus pecados e destruiu todo o poder de Satanás. Quando pregarmos o Evangelho, devemos pregar que o reino de Deus é chegado a esta terra. E fazendo isso, Satanás não poderá mais usar seu poder. Amados irmãos, o texto bíblico deste capítulo, onde o Senhor nos diz para pregarmos o reino de Deus, é uma palavra de suma importância para nós. Agora mesmo, muitos estão sendo enganados por Satanás. E como eles estão sendo enganados? Eles ainda pensam que este mundo é governado por Satanás. Mas qual é a verdade? A verdade é que este mundo não é mais governado por Satanás. Contudo, Satanás tenta de tudo para enganar você. Ele também não desiste de fazer você pensar que se você não der ouvidos a ele, você será destruído. Mas por favor, não seja enganado por ele. Quando você achar que está sendo destruído, tudo o que você tem que fazer para se defender de Satanás é dizer pela fé em o nome do Senhor Jesus Cristo, vá embora. Quando você fizer isso, Satanás não poderá usar seu poder, pois ouviu o nome de Jesus Cristo, que é o Rei do reino de Deus e o nosso Rei. Amados irmãos, devemos testificar nos quatro cantos da terra que o reino de Deus chegou ao nosso coração e também a esta terra. Vocês entendem isso? Quando a Coreia foi liberta do Japão, os coreanos fizeram com que todos soubessem disso. Da mesma forma, é a nossa vez de pregar a todos neste mundo, falar bem alto que o reino de Deus chegou para nós e Jesus Cristo apagou todos os nossos pecados, nos libertando assim de todas as maldições de Satanás e nos salvando. Quando nosso Senhor Jesus caminhava em uma estrada, um certo homem tentou segui-lo. Quando ele disse a Jesus, eu te seguirei aonde quer que vais, o Senhor respondeu, as raposas têm seus covis, e as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, ou Lucas 9h58. Eu acho que o Senhor conhecia muito bem o coração daquele homem. Na verdade, aquele homem queria agir como um rei nesta terra enquanto seguisse a Jesus. Foi por isso que Jesus disse aquelas palavras para ele. Quando Jesus estava nesta terra, ele não tinha lugar algum para reclinar sua cabeça. Em nenhum lugar ele conseguiu encontrar paz aqui até completar a salvação, tirando todos os pecados desta terra ao ser batizado e morrer na cruz. Todos os inimigos do nosso Senhor se levantaram contra ele. Foi por isso que ele disse aos que queriam segui-lo que eles deveriam pregar o reino de Deus. O Senhor quis que testemunhássemos que ele veio a esta terra como rei, destruiu o poder e saiu vitorioso contra ele. Sua verdadeira batalha foi contra Satanás, e não contra nós. Satanás era um arcanjo, mas depois se virou contra Deus. E o próprio Jesus Cristo lutou contra ele com a justa lei de Deus e o derrotou. É por isso que o Senhor nos diz para pregar o reino de Deus. Mas qual é a outra coisa mais importante aqui? Nosso Senhor permitiu que alguns o seguissem, não todos. Ou seja, ele recusou aqueles que põem sua confiança neste mundo, mas disse aos que queriam segui-lo que pregassem o reino de Deus. Amados irmãos, nosso Senhor falou abertamente sobre o reino de Deus. Ele não estava falando do reino deste mundo. Na verdade, nosso Deus quer dar ao seu povo o seu reino. E ele não quer dar apenas seu reino, mas também quer que ele seja de fato estabelecido em nosso coração. Sim, isso mesmo. Ele realmente quer gravar em nosso coração que somos seu povo, que ele é o nosso rei, e que fazemos parte do reino de Deus estando junto a ele. Deus deseja que haja o cumprimento do seu reino em seu coração através da sua pregação nesta terra. O que nosso Deus realmente quer nesta terra? A vontade de Deus é que todos sejam salvos, recebam a salvação, mas também que seu reino seja gravado no coração de todos nesta terra. Este é o cumprimento do reino de Deus nesta terra. Este é o verdadeiro propósito que Deus tem para nós. O que nosso Senhor quer de nós? Ele quer que o reino de Deus realmente se cumpra em nós.
Você já recebeu em seu coração a remissão de pecados? Se você recebeu a remissão de pecados, você então já faz parte do povo de Deus? Jesus Cristo é o seu mestre? Ele é seu rei? Ele é o Criador? Ele é seu juiz? Jesus Cristo não quer apenas ser o nosso Salvador, mas nosso Rei também. Ele quer ser adorado por nós. O cumprimento disso é justamente o reino de Deus. Quando ele nos diz para pregarmos isso, o que ele está dizendo é que devemos pregar o reino de Deus. Eu creio que o reino de Deus vem primeiro para aqueles que nasceram de novo. Mas devemos entender bem que o reino de Deus está em nosso coração. Verdadeiramente Jesus Cristo é Deus em meu coração? Ele é apenas o Salvador? Ele está em meu coração como o Deus absoluto? Ele está em meu coração como o juiz? Ele está em meu coração como o Deus da verdade absoluta? Ele está em meu coração como o Criador? E acima de tudo, Ele é o meu Rei? Devemos examinar mais uma vez o nosso coração respondendo tudo isso. Ele na verdade sempre foi Deus para o homem. Desde o começo ele foi o Criador e o juiz. Ele estava no coração das pessoas e no coração de Adão e Eva. Contudo, após Adão e Eva pecarem por causa do engano de Satanás, Jesus Cristo veio como homem e Salvador somente para os descendentes do primeiro casal, ao invés de vir como Rei de toda a humanidade. Mas qual é a verdade? Jesus é o Rei dos Reis e também é Deus. Este Jesus veio retomar o poder real de Deus. Ele queria que todos soubessem que Ele é o Rei do mundo inteiro. É por isso que ele diz aqui para pregarmos o reino de Deus. Jesus quer mesmo ser Deus em nosso coração, o Deus da criação, o juiz, o Deus onipotente, o Rei de todo aquele que crê, e o Deus que nos criou. Jesus Cristo é Deus para você? Jesus é mesmo Deus, mas quando isso ainda não está bem definido em seu coração, você começa a pensar: o Senhor é simplesmente o Salvador que nos salvou. Embora Ele tenha apagado os nossos pecados, será que existem outros deuses? Deus está em algum outro lugar? Mas só pode existir um só Deus, Jesus Cristo, que nos salvou, nos criou e nos julgará. Neste mundo só Jesus Cristo é Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e aquele que será adorado e louvado para sempre. Quando lemos o livro de Apocalipse, lá está escrito que Jesus Cristo se assentará à direita do trono de Deus, abrirá o livro que está selado com os 7 selos, e julgará tudo o que ali estiver escrito. Quem é aquele que governará tudo neste mundo, o Alfa e o Ômega, desde o início até o fim? Não é outro senão Jesus que nos salvou. Ele é aquele que nos criou, nos salvou, apagou todos os nossos pecados, e nos garantiu o reino eterno de Deus. Este Jesus Cristo quer retomar o verdadeiro poder dentro do nosso coração. Ele quer ser o Rei dentro de sua igreja, dentro do coração dos santos, e Rei deste mundo. Jesus veio a esta terra para recuperar seu poder como Rei. No entanto, há irmãos que não têm Jesus Cristo como Rei em seu coração. Isto é, há pessoas que não têm Jesus Cristo como seu Rei. Embora tenham recebido a salvação, há pessoas para as quais o Senhor ainda não se tornou Rei, e ainda aquelas que não sabem realmente quem o Senhor é. O que aconteceria se nós fossemos assim? Quando não sabemos bem quem o Senhor é, acabamos perdendo as nossas forças. Por isso devemos saber exatamente que Ele é o nosso Criador, que Ele é o Salvador que nos salvou do pecado e que Ele será o juiz no dia do juízo final. E quando aprendermos isso direito então, a força crescerá em nosso coração e os talentos surgirão. Também teremos uma fé poderosa no Senhor. O que eu quero dizer é que quando entendermos bem que o Senhor é Deus, o Criador e nosso Rei, nós receberemos uma força sobrenatural vinda do seu poder. O reino de Deus está dentro do seu coração? Amados irmãos, Deus verdadeiramente é Rei para vocês?
Jesus Cristo é mesmo o seu juiz? Ele é o Criador? Então quero que vocês preguem ao mundo exatamente quem Jesus Cristo é. Este Jesus pediu para pregarmos o reino de Deus. Queridos irmãos, o cristianismo não é uma religião. O que deve estar firme no coração de todos que creem em Jesus Cristo? O que deve estar gravado em nosso coração? Em nosso coração deve estar gravado que Jesus Cristo é o nosso Deus e é nosso ser divino. Jesus Cristo é o nosso Deus, e Ele é o único Deus. Devemos ter em nosso coração a convicção de que Ele é o Deus absoluto. Só assim o reino de Deus verdadeiramente estará em nosso coração. Só assim poderemos pregar para os outros o reino de Deus, e o poder de Deus então se revelará. Amados irmãos, se os crentes estão ficando fracos, não oram muito e sua fé está oscilante é porque eles não têm o pleno conhecimento de Jesus. Todos os 66 livros da Bíblia falam de Jesus. No livro de Gênesis está escrito: "E no princípio Deus criou os céus e a terra." Então Deus disse: "Haja luz", e houve luz. Gênesis 1h01. 3. Quem foi que disse: "Haja luz"? O próprio Senhor Jesus que nos salvou. Isso mostra que foi Jesus quem criou este mundo no princípio. Quando vemos o versículo seguinte, ele diz: "E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas." Gênesis 1h02. Esta passagem descreve o Espírito Santo. E aí eu pergunto novamente: em quem foi que revelou o Espírito Santo? Ninguém senão Deus Pai e seu Filho Jesus Cristo. Quando lemos o livro de Apocalipse, Deus e o Espírito Santo aparecem, assim como o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. E quem aparece no batismo de Jesus? Lá aparece Jesus Cristo, o Espírito Santo e também Deus Pai. O que isso significa? Significa que o Jesus que nos salvou é Deus. Ele existe desde o princípio quando criou esta terra e todo ser humano. E quem é o Senhor que julgará este mundo no final? Também é Jesus. Isso mostra que Deus deu a Jesus Cristo toda a autoridade para governar, julgar e salvar nos céus e na terra, a fim de que ele reine nesta terra e a julgue também. Portanto, devemos gravar em nosso coração que Jesus Cristo é o verdadeiro Rei, Ele é o verdadeiro Deus, e Ele é o próprio Deus. Quando fazemos isso podemos orar diante dele, depender dele, testemunhar do reino de Deus e oferecer toda a nossa vida para ele. Amados irmãos, o Senhor disse: "E ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás é apto para o reino de Deus." Nós só conseguiremos pregar o reino de Deus com poder quando estiver realmente gravado em nosso coração que o reino de Deus veio a esta terra. Amados irmãos, vocês entendem o que é o reino de Deus? Vocês entendem o que Deus pretende quando nos manda pregar seu reino? O reino de Deus já veio de fato para todos neste mundo. Só que muitos ainda não sabem disso. Devemos, portanto, pregar esta verdade. Jesus Cristo quer que a verdade de que Ele é o nosso Criador esteja gravada em nosso coração. Ele quer mostrar que é o juiz e o rei também. Eu espero que vocês sejam o tipo de pessoas que buscam forças em Jesus Cristo e testemunham do Evangelho porque creem muito nele. Aleluia!